bem, a gente hoje inicia uma série de mensagens intitulada, não sei se vai projetar, mas intitulada Uma Igreja de Discípulos, baseado no livro de Atos. Isso mesmo, a gente vai caminhar, a gente acabou uma série agora chamada Discipulado 4x4, onde, baseado no livro de Romanos, na carta de Romanos, capítulo 8, e ali a gente pôde ver a ação do Espírito na vida do crente, na vida daquele que crê em Jesus. Como é tremenda a ação do Espírito Santo na nossa vida. É algo que, por vezes, invisível, e por vezes, algo que produz coisas visíveis e extraordinárias na nossa vida, que são os frutos, né, que são manifestos, são revelados na nossa vida, através dos dons, através da nossa atitude, da mudança de vida, e tantas coisas que o Espírito Santo produz na nossa vida. E no livro de Atos não é diferente, porque quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê o agir do Espírito Santo em todo o livro de Atos, desde o início até o final, e depois, no restante, obviamente, da palavra de Deus, o agir do Espírito, promovendo, realizando, guiando, dirigindo, vivificando, conduzindo a vida dos cristãos do passado e a nossa vida ainda hoje, né? E esse é o grande desafio para nós. Nosso tema tem sido discípulos nesse ano de 2016, e o texto de João 15:8, vocês tornarão meus discípulos e darão muitos frutos. Tornar-se discípulo também passa pelo agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E dar frutos também passa pelo agir do Espírito Santo de Deus. Ou seja, mais um tempo de reflexão que nós vamos ter, banhado e na dependência e no agir e no mover do Espírito Santo de Deus, que nós tanto precisamos e que ele faz parte da nossa vida. A gente vai conversar um pouco sobre isso. O pastor Bill Hybels escreveu em um dos livros, e ao escrever ele faz uma pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? Qual é a igreja mais importante do mundo? E aí ele responde dizendo: é a igreja que Deus está edificando em você. É a igreja que Deus está edificando em você. E como que ela começa? Pelo Espírito Santo. Pelo agir do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que gera nova vida em nós. Interessante que Tito escreve isso, ele diz: ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove vida nova em nossa vida. Lembra que Paulo escreveu que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida pelo Espírito Santo de Deus. E também o Espírito Santo é aquele que gera nova vida, mas também é aquele que confirma quem nós somos em Deus. Romanos 8, nós pregamos sobre isso, né? Romanos 8 é que testifica, que mostra, que nos convence que nós somos filhos de Deus. E é o mesmo Espírito que nos capacita para sermos uma igreja de discípulos, para sermos discípulos, para irmos para o mundo, para irmos para onde quer que seja, falar e testemunhar do amor de Cristo. Então essa série vai falar um pouco sobre isso, sobre esse agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E hoje, baseado aqui em Atos, no capítulo 1, você pode abrir lá, em Atos, capítulo 1, o versículo 1 até o versículo de número 3, a gente vai conversar um pouco e começar a visualizar, nesse capítulo 1 de Atos e no capítulo 2, algumas características que são extremamente importantes e fundamentais para esta igreja de discípulos que nós queremos ter. Esta série de mensagem, ela quer nos conduzir e ela quer nos desafiar a sermos mais que meros membros de igreja. Ou seja, que você vem, senta, canta, ouve, vai embora, volta, senta, ouve, canta, vai embora, e assim às vezes a gente vai passando. Mais que isso, essa série, essa palavra tem que nos desafiar a sermos discípulos de fato do Senhor Jesus. O texto de Atos, então, versículo 1, do capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Esse versículo 3, ele traz para nós o que queremos meditar sobre esta igreja, uma igreja de discípulos, algumas características que uma igreja de discípulo precisa ter. A primeira delas é que uma igreja de discípulo, ela tem uma base sólida, ela tem um fundamento sólido, e esse fundamento sólido está explicitado nesse versículo 3, quando ele diz: e ele apareceu novamente. A palavra aqui é ressurreição. A ressurreição, que é essa primeira instrução para uma igreja que quer ser discípulo, tem que ter uma base sólida. Nós temos uma base sólida. Esse prédio não está construído sobre areia. Esse prédio não foi feito qualquer buraco para ser sustentado o seu fundamento. As colunas não têm apenas areia ou barro. Isso aqui foi precisado ter um fundamento sólido para que eu e você pudéssemos fazer festa aqui, na certeza de que não ia cair. Tem igreja que cai por aí. Fica tranquilo, irmão. Se você cair, você vai cair, você vai para o céu. Amém, irmão? Fundamento sólido, indiscutível, é a ressurreição. A ressurreição é a base sólida da nossa fé. E às vezes, e por vezes, é uma doutrina esquecida, porque a gente esquece. A gente esquece, ou a gente lembra de comemorar só nas épocas que fazem parte desse momento. Mas a ressurreição é a primeira característica, ou uma igreja de discípulos tem que ter uma base sólida. Ela tem uma base sólida, a base sólida é a ressurreição. Quando a gente olha para esse texto, é importante a gente pensar no contexto, naquilo que estava acontecendo. Se você ler Mateus 16, você vai encontrar Jesus conversando com os discípulos o seguinte papo: galera, é o seguinte, eu vou morrer, entendeu? Vocês vão ficar só, entendeu? Vai ser um dia ruim, tal, pá. Eu fico imaginando os discípulos que tem Jesus, aquele que veio como filho, que realizou sinais, maravilha, prodígio, revelou Deus, como João mesmo disse, ele é a imagem do Filho perfeito, ele é o esplendor da glória, dizendo para os discípulos, vou para Jerusalém, vou morrer, vou ser crucificado, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Eu fico imaginando a apreensão no coração daqueles homens, a incerteza, a angústia, que tudo isso gerou. E é interessante quando você lê Lucas 24, porque no caminho de Emaús, tinha 2 cidadãos descendo de Jerusalém, voltando para casa, e Jesus no meio do caminho, depois já de ter ressuscitado, anda com eles, e começa a caminhar com eles, e aí Jesus chega do lado deles, e aí? E eles, a coisa não está boa não, tristeza, angústia, desesperança, ou seja, aquele que disse que iria fazer grandes coisas, aquele que disse que ia instaurar o reino, ia mudar, ia fazer um reinado novo, morreu. Se você olhar em Atos 2, eles estavam trancados num lugar, com medo. Havia desespero no coração, havia angústia, havia incertezas, e agora o que vai acontecer com a gente? Será que Roma vai matar a gente? Os discípulos daquela época, não é como a gente, hoje é mais tranquilo, é mais light. Está mais fácil. Qualquer um diz que é crente. Ninguém vai perseguir por causa disso. Há perseguição ainda hoje, mas é muito mais fácil que daquela época. Falar que era discípulo naquela época era, vamos dizer assim, um pezinho de condenação de morte já. Havia apreensão, mas de repente todo medo, toda angústia é quebrada. E ela é dissolvida e ela é acalmada porque ele aparece.
E é interessante o texto que ele diz, depois do seu sofrimento, está se referindo à morte de Jesus e etc., apresentou-se a eles. Apresentou-se a eles. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, né? Talvez a gente achar que era um fantasma, ou coisa parecida, sei lá. O susto, o espanto, ao mesmo tempo a alegria, o regozijo. E quando você vai para o caminho de Emaús, aqueles discípulos dizem, a gente tinha muita esperança de que ele fizesse a diferença, mas não fez, porque ele morreu. E hoje já é o 3º dia e nada. E de repente Jesus aparece e traz essa certeza sólida, eu estou vivo. Aquilo que eu falo é verdade. Aquilo que meu pai falou de geração em geração, que Hebreus vai dizer que ele falou por muitos pais, profetas, e agora ele fala pelo Filho, é verdade, não é mentira. É claro que a ciência humana, quando olha para a ressurreição, diz é impossível, é um fato histórico, como fato histórico ele não pode ser novamente feito ou repetido, mas também a historiografia diz que um fato histórico é confirmado quando ele tem muitas evidências. E durante 40 dias, Jesus aparece para muitas pessoas. Há uma parte ainda diz que para 500 pessoas ele apareceu. Isso não é apenas fé, é fato, é verdade. E ele vem para trazer essa base sólida, para dizer, a minha palavra é verdade. Eu concluí a missão do meu Pai. Eu assumi, e a ressurreição traz essa ideia da divindade de Jesus e a garantia de que Deus aceitou, pelo sacrifício de Jesus, o perdão pelos nossos pecados. A ressurreição é a base sólida da nossa fé, é a base sólida da nossa vida. O texto diz que ele deu muitas e indiscutíveis provas de que ele estava vivo. A ressurreição corpórea de Jesus é o coração da fé cristã. Paulo, antes mesmo de Lucas escrever, em 1 Coríntios 15, ele diz lá, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, não serve para nada. É palavra jogada ao vento. Não forma uma igreja de discípulo, não forma nada. Se Jesus não ressuscitou, vã é a sua fé. Vã é você vir à igreja e cantar a este Deus, e orar a este Deus, e ler a palavra dele. Vã. Mas pelo contrário, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo. E essa vida, essa vitória que Deus gerou nele, é algo que gera também em nós. É interessante quando Hebreus 11 fala, no versículo 19, fala a respeito dos heróis da fé e fala de Abraão. E ao falar de Abraão, ele fala que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque. Por isso ele foi até a última consequência com seu filho, porque ele tinha plena convicção de que Deus era capaz para ressuscitar o filho da promessa. Ele tinha certeza. E é interessante que essas duas histórias se contrapõem, a de Abraão e a do caminho de Emaús, porque a de Abraão, ela nos ensina como a gente deve ter fé, convicção e certeza no Deus a quem cremos. O Deus que traz essa base sólida sobre a vida do seu discípulo, que é a ressurreição. É o transportar da morte para a vida. É a certeza de que a ressurreição causa um impacto na nossa vida, como causou na vida de Jesus, quando Deus, é interessante o texto de Atos 2, 21, se eu não estou enganado, ele diz que a morte não podia reter. A morte não podia reter. Deixa eu só confirmar para não falar. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A ressurreição gera essa certeza no nosso coração. O impacto que a ressurreição gera em nós deve ser transformador. Porque ela transporta-nos da morte para a vida. Para o império das trevas, para o império do Filho do seu amor, que é Jesus. É a transformação que a ressurreição. Essa é uma doutrina que a gente não pode esquecer. Então Abraão nos ensina a confiar no cuidado de Deus soberano. Enquanto o caminho de Emaús é um alerta para nós. Para que a gente não esqueça. Para que a gente não
caia nesse esquecimento do cuidado de Deus e que a palavra de Deus é poder e ela é fiel. Jesus havia dito, gente, para os seus discípulos: olha, eu vou a Jerusalém, em Jerusalém eu vou sofrer, em Jerusalém eu vou padecer, eu vou morrer, mas eu quero dizer para vocês, ao terceiro dia eu vou ressurgir. Aqueles discípulos estavam com Jesus e eles perguntam: você é o único que não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Você não é desse planeta? De fato já não era mais. De fato já não era mais, né? Jesus já estava exaltado sobre todas as coisas, no sentido de confirmar aquilo que nós cremos pelo credo apostólico, que ele é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus. Ao se humilhar e ao se sujeitar à realidade humana, ele não deixou de ser Deus. Porque a Bíblia é muito clara quando diz: para Deus nada é impossível. Foi o que o anjo disse a Maria. E às vezes nós vivemos momentos de incerteza, e nesse momento a gente tem que lembrar que o Senhor ressuscitou dos mortos, está vivo e está conosco. Mateus 28 diz que Ele vai estar com a gente todo momento, até que chegue o fim. Essa é a certeza que você tem que ter. Essa é uma das bases sólidas da nossa vida e da nossa fé. Nós precisamos aprender com isso. A segunda lição, a segunda característica que Atos nos ensina é que, se a primeira é uma igreja de discípulos tem uma base sólida, é a ressurreição que traz isso, que é a vida que há em Jesus. A segunda é que uma igreja de discípulos tem o poder do Espírito Santo. Tem o poder do Espírito Santo de Deus. Olha lá no versículo 4, ainda do capítulo 1. Diz assim: certa ocasião, Jesus estava esses 40 dias e em uma certa ocasião ele diz: enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Se você olhar em final de Lucas 24, ele também fala sobre isso. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: esperem, porque algo tremendo vai acontecer. A promessa vai acontecer, a promessa vai chegar, mas tinha que esperar. Mas eu fico imaginando, porque Jesus não falou o tempo. Se era uma semana, se era dia, se era ano, se era 40 anos, não dava para saber. O que dava para saber é que os irmãos estavam com medo, que os irmãos estavam inseguros, porque a qualquer momento podia bater lá a guarda e podia prender todo mundo e matar todo mundo. Mas havia uma palavra dada de Jesus: esperem, porque vai cumprir aquilo que eu já tinha dito. João também fala sobre isso, quando Jesus fala: se eu não for para o Pai, o Consolador não pode vir. E é interessante que, às vezes, a gente quer as coisas tudo rápido com Deus, e a gente acaba errando, porque a gente acaba determinando para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. E essa palavra de Jesus é: espere. Não saia de Jerusalém, espera. 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 E aí entra uma confusão, porque os discípulos não sabiam que tipo de reino que Jesus ia colocar para eles. Há uma confusão aí, quando a gente pega aqui no versículo 6, ele fala assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Na cabeça dos discípulos, Jesus veio como um grande militar, ou alguém que iria mudar totalmente o governo de Roma, de Jerusalém, de Israel. Ele ia transformar. Na verdade, não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio instaurar o reino de Deus, o reino espiritual, não político. Lá na cabeça do discípulo era isso que eles pensavam. A decepção, às vezes, era que não houve um triunfo político, porque a cruz era uma vergonha, era um escárnio, era uma maldição. Como um governador ou alguém de grande poder, de mudança, pode morrer maldito numa cruz? Mas é interessante perceber que Jesus, nesse tempo, vai ensinar a respeito do reino e vai falar a respeito do reino.
A segunda característica é que uma igreja de discípulos tem o poder do Espírito Santo. Agora vamos lá em Atos 2. Atos 2, versículo 1, até o versículo de número 4. A gente está vendo apenas alguns versículos, não todos aqui. Você pode ler depois, com calma. Atos 2, 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Uma igreja de discípulo tem o poder do Espírito Santo. É interessante pensar que a morte, a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus gera esse derramar. E esse derramamento do Espírito Santo para cumprir o que o profeta Joel havia dito. Você pode ler depois no capítulo 2, versículo 17 ao 21. Para cumprir a palavra de Deus, outra palavra sendo cumprida nesse texto, neste evento de modo especial, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre todo o povo. E é interessante perceber que esse derramar, ele vem para selar a salvação. Ele vem para selar a salvação e impulsionar os discípulos a serem uma igreja de discípulos, a serem um povo que agora vai proclamar e vai servir àquele a quem Deus fez Senhor e Cristo. É interessante que esse derramar do Espírito Santo é diferente, e João vai falar no versículo 5, lá no 1, ele fala sobre que João batizou com água, mas eu vou batizar com o Espírito Santo. E essa doutrina para nós é muito importante, porque nós não cremos que as pessoas são toda hora enchidas com o Espírito Santo, ou toda hora elas são sacudidas com o Espírito Santo. Há moveres do Espírito Santo, há agir do Espírito Santo em épocas, em eventos, em situações específicas, mas Pentecoste é um evento único, não vai acontecer de novo. É um evento único que Deus usou para cumprir a sua palavra. E o derramar do Espírito Santo de Deus sela em você a obra da morte e da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo não fica entrando e saindo toda hora. Não é assim que cremos, não é assim que professamos. Esta igreja não crê desse jeito. Você é selado, você é visitado, você é batizado com o Espírito Santo quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não recebe um trem diferente. Você não recebe, esses são moveres de Deus, são agir de Deus. Através dos dons, das manifestações do Espírito. Mas o selo, o batismo, a visitação, ela só acontece quando nós verdadeiramente nos rendemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É isso que Atos está dizendo. Aquele que o ressuscitou, fez ele Senhor e Cristo. Senhor, porque Ele é Senhor de todas as coisas, e Cristo, porque Ele cumpriu cabalmente, fielmente, de maneira definitiva, aquilo que nós muito padecíamos, que era o pecado, e a morte eterna. E a morte e a ressurreição de Jesus revela a vida eterna. E a igreja de discípulos tem o poder do Espírito Santo. Às vezes alguém pergunta: você já foi batizado com o Espírito Santo? Você tem duas respostas, sim ou não. Se sim, você está querendo dizer que você já aceitou Jesus. Se não, é porque você não aceitou Jesus ainda. Deus não fica brincando com a gente. No Antigo Testamento era uma característica. O Espírito Santo não habitava, de fato, permanentemente. O Espírito Santo visitava aqueles crentes, aqueles homens e mulheres do passado para uma obra específica. Para uma obra específica. Gerando neles a capacidade, a autoridade para realizar tarefas. Por isso que Davi, quando está em crise, ele diz, e em pecado, ele diz: Pai, não retire de mim o teu espírito. Porque foi o que aconteceu com o rei Saul. Deus retirou dele o Espírito Santo. Como que Deus tirasse a autoridade que estava sobre ele para ser rei. E a Bíblia diz que ele ficou atormentado.
O Espírito Santo não fica entrando, saindo de você. E você sabe por que o diabo não pode tomar conta da sua vida? Porque o Espírito Santo está lá. Esse é o único motivo para você não sair caindo endemoniado quando você erra. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele não veio um pouquinho e saiu para dar uma volta, comer um McDonald's. Que tem gente que acha isso. E outra coisa, não é o dom de línguas que sela e confirma que você é batizado com o Espírito Santo, porque ele é muito maior que isso, porque ele é a terceira pessoa da Trindade da sua vida. Isso é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho dom de línguas, eu não vou sair igual a metralhadora falando por aí. Porque Paulo teve que dizer que é o menor dom, porque causava confusão. Que era um tal, e ninguém entendia nada, e não edificava nada. Mas precisa ter a interpretação, mas é um dom que é usado em situações de batalha, para fortalecer, é aquilo como gemidos inexprimidos que o Espírito Santo faz e atua, é algo que extraordinariamente acontece, que a gente não entende, mas Deus o sabe, porque é pelo Espírito. Nós cremos em todos os dons, manifestado na palavra de Deus. Os estranhos que não estão, não, porque tem muita coisa estranha por aí, tem muita coisa esquisita por aí, e a gente precisa cuidar com isso, porque nós temos essa visitação e essa habitação que está sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós, e apesar de você receber o Espírito Santo, a gente ainda precisa continuar perseverando, permitindo o controle do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, conforme Efésios 5,18, que diz: deixem-se encher pelo Espírito, a cada dia, a cada momento. Pastor Osnir pregou no Discipulado 4x4, na primeira série, primeiro sermão, falando sobre o conflito que há entre o Espírito Santo e a carne. E ali é claro que ele vai dizer: vocês não são para isso, vocês já foram transformados, mas é uma luta, é uma batalha, mas é preciso se submeter a todo momento, porque a igreja de discípulos tem o poder do Espírito Santo, e a gente precisa entender isso. É uma visitação extraordinária de Deus, e Deus quer usar isso na nossa vida. Você pode ser um instrumento de Deus, porque você é nascido de novo pelo Espírito, você é habitado, você é batizado e você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. A terceira característica é que uma igreja de discípulos tem uma missão a cumprir. Primeiro, ela tem uma base sólida, que é a transformação da morte para a vida, que é a ressurreição, que é o poder de Deus manifestado em Jesus, e depois Jesus vai manifestar na nossa vida, quando fala que Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus, e Ele derramou sobre nós. Está tudo aqui em Atos 1 e 2, tá bom? Depois você lê com calma. Ela tem então a igreja recebe esse poder para ser uma igreja de discípulo. Porque você não é discípulo porque você se acha bonitão, ou porque você vem na igreja todo dia. Você é discípulo porque o Espírito Santo faz você ser discípulo. É o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o terceiro, uma igreja de discípulos tem uma missão para cumprir. Vamos voltar em Atos 1:8, que diz assim: mas, você pode ler comigo aí, para você não dormir? Mas, acho que foi isso que aconteceu em Atos, né? Uma confusão de línguas, uma manifestação poderosa do Espírito, ninguém entendia nada, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Alguém tem que ter o dom de interpretação, né? Você recebeu um poder quando o Espírito Santo veio sobre você, para você cumprir a missão que Deus colocou na sua. Mas eu não sou missionário. Você não pode ser de fato no campo. Você não pode de fato não ter feito um seminário bíblico para ir para missões, para ir lá para o Timor-Leste, lá como a gente viu na conferência. Mas você é um missionário.
goste você ou não. Ah, não sei falar. Fala oi. Oi, então você sabe falar. Ah, eu não falo, eu sou mudo. Você tem as mãos. Ah, não tem jeito, irmão. Você tem uma missão para cumprir. Esse poder de Deus não veio à toa na sua vida. Ele não veio para dizer, eu sou crente, sou melhor que você, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele veio, ele te capacitou porque para você cumprir uma missão. E é interessante que a mensagem é muito simples. E a gente quer complicar, ou a gente dá desculpa de não fazer. Eu vou mostrar para você como a mensagem é simples, já já. A mensagem é simples, e você já está capacitado para isso. Jeremias teve medo e disse, Senhor, o que eu vou falar? Ele falou, você não vai falar nada, você vai falar o que eu vou mandar você falar. Porque se eu deixar você falar, você não vai falar coisa boa. Porque às vezes a gente é doidão, a gente vai falar do irmão para Jesus, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, hein? Rapaz, o cara não vai mesmo querer Jesus mesmo não, porque o negócio é muito ruim. A mensagem, nós temos uma missão e nós temos uma mensagem, a mensagem é simples. E de repente, você hoje está aqui, você não conhece a mensagem ainda. E se você não conhece a mensagem, você não tem o Espírito Santo. E pelo fato de você não ter o Espírito Santo, você ainda não passou da morte para a vida. E talvez hoje seja o dia que Deus está preparando para você passar na sua ressurreição espiritual. Da morte para a vida. Por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele já passou, por aquilo que Ele já venceu. Paulo escrevendo aos Coríntios, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua lança para me ferir agora? Ele está vivo, e Ele pode gerar vida na sua vida, porque Ele ressuscitou. Esse poder nos convida a sermos testemunhas do amor do Senhor. Se você continuar lendo Atos 2, você vai perceber que depois dessa descida do Espírito Santo, Pedro, aquela figura mais difícil dos discípulos, aquela figura mais dura, mais tchucu-tchucu, pensa num cara, ele quando Jesus disse assim, olha eu vou para Jerusalém e vou morrer, ele falou, vai não, eu não vou deixar. E ele realmente não quis deixar não. Lá no Getsêmani, quando Judas traiu, ele falou assim, qual é o soldado que vem? Primeiro que veio, ele arrancou a orelha. Acho que os outros ficou acovardado, falou, não vamos não, porque a gente não sabe o que vai sobrar. Esse é o Pedro. É aí que está a diferença do derramar do Espírito Santo de Deus, que confirma e sela a salvação no coração dos discípulos. Ele é o primeiro que se levanta e começa a pregar, e começa a falar, e começa a anunciar o Evangelho. É o primeiro que se destaca na pregação, cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem muitas vezes, por vezes conturbado, um homem difícil, de dura servir. É aquele que levanta agora, novo convertido. Nova criatura. Com o selo da promessa na vida dele, que confirmava a salvação e o poder para testemunhar. E agora ele vai dizer, irmãos, esses homens aqui não estão embriagados. É 9 horas da manhã. Isso aqui é aquilo que o profeta já havia dito. Essa é a confirmação da obra de Deus. E ele vai continuar falando, e ele vai continuar, e aí no versículo 36 do capítulo 2, ele diz algo tremendo, ele diz assim, portanto, todo o Israel fique certo disso. Olha como a mensagem é simples. Ele diz, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí ele continua, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro novamente respondeu, arrependam-se. Arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O que havia acontecido com eles. Acontece depois na Samaria, acontece depois até Éfeso, com o fim do mundo, com o fim da terra.
É o agir do Espírito Santo. Pensa numa lagoa, numa piscina aí, que a sua mente mais criativa que a minha vier. Joga uma pedra lá no meio. Quando você joga uma pedra, ela cria como que uma onda, né? A lei da física aí, né? Esse foi o mover do Espírito Santo que foi atingindo. É o mesmo mover que continua até hoje. Que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar. Irmão, essas coisas acontecem ainda hoje. Tem muita coisa estranha por aí. Tem muita coisa que a gente tem que ter cuidado. Mas acontece. Nós cremos nisso. E nós precisamos ser mais ousados, porque o Espírito Santo é o poder de Deus. É aquele que ressuscitou alguém que estava morto e colocou em vida novamente. É o mesmo que aconteceu com Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Porque Lázaro não era como Jesus. E esse Espírito Santo de Deus foi derramado. E esse é o testemunho, ele vai dizer: pois é a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E a Bíblia diz que no versículo 41, e os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Outra tradução diz homens, que as mulheres e crianças não eram contadas. Mas eu fico imaginando a molecadinha: Jesus, 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 Jesus. Você já viu uma criança converter? Eu já tive esse privilégio. Recentemente um pai me ligou, disse: pastor, algo aconteceu hoje maravilhoso. Meu filho aceitou Jesus. 4 anos de idade. Eu falei: privilégio maior não há. Esse é um privilégio dos pais mesmo. Não é da igreja não. Às vezes o pai se alegra: essa igreja tem um trabalho para o meu filho, mas o trabalho para o seu filho é você em primeiro lugar. Não é a igreja não. E você é capacitado para isso. É interessante que a mensagem do reino, que João Calvino, pai do presbiterianismo, reformador do século 21, ele diz: o reino é o governo de Deus sobre os corações e vidas do seu povo, que como cidadãos desse reino, recebem remissão de pecado e vida eterna. O reino, a mensagem do reino, é a gente se submeter ao senhorio de Jesus. Arrependa-se. Às vezes a gente fica tentando criar um monte de jeito de falar, de uma maneira de agir, uma maneira de contextualizar a nossa palavra para alcançar. É simples. É simples. E nós podemos cumprir a nossa missão reconhecendo o senhorio de Jesus, assumindo o preço do discipulado, sustentando os missionários como nós fazemos aqui, para que eles possam ir e outras pessoas possam ouvir o Evangelho. Nas células, quando nós trabalhamos o evangelismo pessoal, nosso oikos, quando nós conseguimos chegar na casa de alguém que jamais viria à igreja, ou de alguém que ainda está fechado para o Evangelho, mas está aberto a você, está aberto à sua amizade, ao seu exemplo de vida. Você sabe que nós recebemos uma herança americana, nós não recebemos uma herança europeia da reforma. E às vezes a nossa herança é muito puritana, nosso padrão é muito alto. E quando a gente se torna crente, a gente aumenta ainda mais. E não está errado isso. Porque o padrão do Evangelho é alto, o padrão da salvação é alto. Não é qualquer coisa não. O pastor Dietrich Bonhoeffer, quando morreu pelos nazistas, ele escreveu um livro chamado Discipulado. E ele fala que haveria um dia em que a graça seria vendida de maneira barata. E a graça é algo caro. É algo que foi conquistado com um grande preço. E não é qualquer mensagem, então o padrão é alto mesmo. Mas às vezes nós somos altos demais. E a gente não consegue se relacionar com o pecador. Jesus tinha um padrão alto, porque ele era alto, ele era perfeito, ele era santo. Mas ele era simples no seu modo de relacionar. A ponto de as pessoas questionarem ele, dizendo assim: como este senta com pecadores? Jesus não era igual aos pecadores, mas Jesus conhecia bem o coração dos pecadores, que ele estava com eles também. É um desafio para nós muito grande, não baixar o nosso padrão, porque nós somos santos em Jesus, a Bíblia diz que nós somos santos, mas é ser simples, para poder alcançar aquele que está longe, para que essa palavra da promessa que é para vocês, os vossos filhos e para todos quantos estão longe, possa se cumprir.
e que haja salvação em Jesus, nas ações sociais, ser missionário aonde quer que a gente esteja. Eu queria terminar, eu não vou entrar no último ponto. Eu queria terminar convidando você para abrir em Atos 28. Aliás, Atos 29. Desculpa, Atos 29. Abre lá em Atos 29, por favor. Atos 29 é um texto tremendo. Tremendo. Atos 29. Tremendo esse texto, porque Atos 29, ele... Hã? Não? Nossa, eu falei com tanta convicção. Realmente não tem. Não tem, verdade. E você sabe por que não tem? Porque a ressurreição, ela gerou em nós aquilo que nós não tínhamos, que era a vida. E essa vida, abençoado, não é só para você dizer que você é bom, que agora você é de Jesus. Não é para você colocar uma fitinha na testa escrita Jesus e... Não é assim por aí? Tem aí. Atos 29 revela aquilo que nós recebemos, que é o poder do alto, poder do Espírito Santo. Atos 29 nos ensina e revela para nós aquilo que nós temos que fazer, que não foi escrito, porque fala da continuidade da igreja. Uma igreja de discípulos continua escrevendo aquilo que Atos 28 não concluiu. E tem algo proposto para nós, que é continuar escrevendo o Atos 29, o Atos 30, o Atos 31 e daí por diante. Ele não tem na Bíblia, mas está posto para nós fazermos. Está posto para nós realizarmos. E eu queria desafiar você a continuar sendo verdadeiramente uma igreja de discípulos. Certo missionário, depois de tantos anos no campo missionário, ele foi chamado de volta. Meu irmão, pode voltar. Deu o prazo da missão. Depois lá no avião, ele chegou, ele viu um tapete vermelho, uma banda extraordinária tocando. Ele falou, como é bom servir a Deus. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor estende um tapete, põe uma banda para mim, aleluia. De repente ele percebeu que naquele avião havia gente mais importante que ele. E aí ele ficou entristecido, talvez como no caminho de Emaús. E ele disse, Senhor, eu te servi tanto, eu fiz tanto, deixei tudo, minha vida, anos de ministério. E naquele dia o Espírito Santo falou ao coração dele, dizendo, você não chegou em casa ainda, continue fazendo o que você tem que fazer. Você não chegou em casa ainda. E é isso que o texto termina. E eu quero concluir pedindo a você que veja, apenas ouça então, em Atos 1:9 fala assim: tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos do céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Nós somos desafiados a continuar firme a missão que Deus colocou na nossa vida, de sermos discípulos do Senhor. Esse é um grande desafio, não é coisa fácil não, mas temos um diferencial, o Espírito Santo nos capacita para fazer isso. Nunca diga que você não consegue, que Jesus deixou o Atos 9 para você escrever, e Ele te capacitou para fazer isso. Tenha coragem, tenha fé, tenha confiança naquilo que primeiro Deus fez por você,
e depois Ele capacitou você para fazer. Não tenha medo, tenha fé. Amém?